Olá, gente, bem-vindo ao canal da Espiritualidade Independente. Hoje vamos falar sobre um pouquinho do espiritismo, né? Esclarecer para algumas pessoas que às vezes eu converso e que não querem entender um pouco qual é a proposta, quem está começando quer entender como é que se acha, o que divulga o espiritismo, como é que funciona a doutrina espírita. Enfim, eu vou dar um panorama então desde o básico, do médio e do avançado, como você pode estar aí, né, nesse momento, ou você está iniciando, ou você já está numa caminhada, ou você já quer saber mais e quais materiais você pode utilizar para avançar nessa sua jornada espiritual. Então, vem comigo. Você não veio? Vem. Ó, quais os principais preceitos? O Espiritismo ele tem 3 preceitos fundamentais: o da evolução do espírito através da reencarnação. Ele acredita na reencarnação, né, como forma de evolução, que não se dá só numa experiência, até porque, por exemplo, assim, uma criança, às vezes, que desencarna tão precocemente, que sentido teria aquela vida só por aquele tempo? Então, é onde se explica muita coisa, né? Por que aquela criança viveu, por exemplo, até 3 anos, ou às vezes nem isso, né? Então, é explicado essa evolução que se dá através da reencarnação, onde se justifica porque que as pessoas nascem com determinadas doenças, né? Às vezes sem enxergar. Então, se dá ali a explicação de tudo através da reencarnação. O da existência de vida em outros mundos, né? Então, o espírita, ele acredita na existência, que Deus não criou só, né, aqui o planeta, a vida só aqui no planeta Terra, e sim em outros mundos, inclusive mais evoluídos que aqui. E o da prática mediúnica como forma de comunicação entre os vivos e os considerados mortos, né? Então, através da mediunidade, aí muita gente tem... a gente considera, né, que todo mundo tem mediunidade, mas uns de forma mais extensiva, assim, ostensiva para trabalho, né? Por exemplo, como da psicografia, da comunicação, da incorporação, da visão, né? Tem gente que vê, que enxerga. E outras formas mais comuns, que é através da intuição, né? Da sensibilidade. Também crê no ato de fazer o bem como forma de melhorar o status espiritual, né, da pessoa. Por isso que a caridade é tão valorizada dentro do meio espírita, né? Que se diz, tem até a famosa frase, fora da caridade não há salvação. Porque a gente veio aqui com uma forma de melhorar, até porque quando a gente faz um ato no bem, né? Quando a gente faz bem para outra pessoa, isso vai ganhando pontos além para nós, né? Isso vai nos tornando pessoas melhores, isso vai dando uma sensação boa. E às vezes aquela sensação, aquele vazio, que a gente não sabe o que falta na minha vida, o que falta, que tá aquele vazio, ele só é preenchido quando tu faz uma ação no bem, quando tu tá num trabalho do bem. Por isso que se diz que a caridade é a salvação, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas elas querem fugir da vida sem saber que elas deveriam, elas se comprometerem, estar fazendo o bem, praticando em algum trabalho, seja social ou muitas vezes, na maioria das vezes, espiritual, né? Então, os princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus, acreditar na existência de Deus, a imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados e na comunicabilidade dos espíritos. A existência de Deus, né? Deus é a origem e fim de tudo. Deus é a suprema perfeição, é a causa primária de todas as coisas. A imortalidade da alma. O espírito é o princípio inteligente do universo criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Então ele foi criado simples e ignorante e ele que vai, através do livre-arbítrio ali, vai se direcionando ou para o bem ou para o mal. Né? Hora para o bem, hora para o mal, hora só para o mal. A maioria de nós sempre foi para o caminho mal, né? Pluralidade das existências. Criado simples e ignorante, o espírito é dotado de livre-arbítrio, ou seja, tem capacidade de escolher entre o bem e o mal, como a gente já falado. A evolução requer aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e desencarnando. Então, onde ele vai, assim, quando desencarna, né, vê tudo aquilo, onde morre somente o corpo, o espírito continua vivo, e ele vai olhar tudo aquilo que ele fez, e às vezes aquelas ações que ele tomou errada, vai surgir a culpa, né? Como surge até na nossa existência atual. E ele vai querer fazer alguma coisa para melhorar, para poder ajustar aquilo que ele fez de errado. Então ele pede para retornar, né, para que ele possa ajustar aquilo que ele não fez tão bem.
que agora ele quer ter uma oportunidade. Por exemplo, tem um livro, um dos livros, romances espíritos que eu li, que é um médico que ele veio com uma proposta de auxiliar as pessoas, auxiliar principalmente os mais pobres, e ele veio e ele fracassou, né? Ele ficou orgulhoso e quis dinheiro e ficou, só queria ganhar dinheiro com a medicina, ele não nem olhou para os pobres. E depois ele ficou tão mal, e ele tinha nascido numa família rica, cheia de oportunidades, né, de vir como médico e poder auxiliar. E daí, na próxima vez que ele veio, já veio difícil, ele nasceu numa família bem pobre. Então, ele teve que correr muito atrás para se formar na medicina ali, já que ele tinha poucos recursos. E depois que ele se formou, ele ficou tão com isso, acho, na mente dele, que ele ficou um bom tempo. A maior parte da vida dele, né, a maior parte do trabalho dele foi naquelas pessoas que não tinham condições financeiras, entendeu? Auxiliou muita gente, né? Ele foi conhecido, né, na região que ele morava, ali como um grande médico, né, que as pessoas, médicos pobres, né? Auxiliou muitas vezes, assim que não com o Bezerra, né, mas não é o Bezerra. Então, ele realmente completou aquilo que faltava, né, na ânsia dele com o trabalho dele, com o dele. Então, a reencarnação, portanto, permite ao espírito adquirir novas experiências para se tornar melhor, não só intelectualmente, como também, né, intelectualmente a gente vem para ter novos conhecimentos, mas, sobretudo, moralmente. Né? A gente vem desenvolver principalmente moral, diz que a moral é mais difícil de desenvolver do que o intelectual, aproximando-se cada vez mais do que estabelecem as leis de Deus. Né? Quanto mais a gente vai melhorando, a gente vai se aproximando do que é de fato as leis divinas. Vamos nos aperfeiçoando moralmente. A pluralidade dos mundos habitados. Então, nem todas as encarnações se verificam na Terra. Nem todo mundo, aliás, a maior parte, né, das pessoas que estão aqui atualmente no planeta Terra não são originárias do planeta Terra, né? Porque a gente vem, ó, de milhares e milhares de encarnações, sabe lá Deus quantos planetas a gente já passou. E principalmente aquelas pessoas que às vezes não se identificam, não se sentem encaixada, né, no mundo, assim, no planeta, parece que estão diferentes das pessoas que elas convivem, muito provável que elas tenham vindo recentemente de outro planeta e realmente elas não se sentem adaptadas. Pessoas que têm alergias, às vezes também, muita tipo de alergia, tô falando que eu também tenho bastante. Então, são pessoas que provavelmente vieram de outros planetas e estão aqui, né, nessa trajetória para evoluir junto, mas às vezes se sentem deslocadas, tem essa sensação e é real, né? Real de deslocamento. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluímos, podemos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito, na casa do Pai há muitas moradas, como dizia Jesus, né? Muitas moradas na casa de meu Pai. Então a gente sempre vai para um planeta de acordo, né? De acordo com a nossa vibração, é o que a gente necessita. Agora, por exemplo, o planeta passa por esse momento de transição, né? Que ele vai deixar de ser um mundo só de provas e expiações e ele vai ser um planeta de regeneração, onde espíritos que estão voltados por se melhorarem, que não são bons, né? O planeta Terra não tem todo, não tem pessoas perfeitas, bons e maravilhosas, mas tem muita gente com tendências boas, né? Tendência a melhorar. Essas pessoas com tendências boas, que se esforçam por melhorar, são as que vão continuar. E aquelas que não, que se voltar, se fechar mal, não tem mais, o planeta não tem mais como suprir a, a fase evolutiva dessa pessoa, ela vai para um planeta de acordo, né? E provavelmente de acordo, no caso, menos evoluído que a Terra, né? No caso, um planeta mais próximo ao que seria provas e expiações. Aí volta, como se quase se repetisse de ano, como se uma escola, assim, tu repete que não passou na prova, não se esforçou o estudante, não estudou o suficiente, então volta. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são o que eram vivos, né? É nós, tipo, eu aqui, quando desencarnar, eu vou continuar sendo eu. Do mesmo jeito que eu sou, né? Bom ou mal, nos mesmos aspectos, sérios, brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos, medíocres, verdadeiros ou mentirosos, estão por toda parte, né? Estão por toda parte. Então, a gente continua os mesmos. A gente só vai ter uma noção mais abrangente, à medida que a gente vai entendendo também, né, o estado isso varia com o estado de consciência de cada um, tanto de conhecimento que buscou aqui na própria vida encarnada atual, né, então, e quanto vai aprendendo, ele está disposto a aprender, mas continua sendo o mesmo, né, não muda porque perdeu esse corpo de carne, não vira santo, morreu vira santo, não vira. Então, quais locais que a gente pode ter, né? Ah, estou começando agora, queria entender mais, estou cheio de perguntas, tem pessoas que vêm falar comigo, né? Me enche de perguntas, gente, e eu falo, Livro dos Espíritos. Você aparece, você bota errado. Livro dos Espíritos, tá? Esse livro
Kardec fez justamente para facilitar a nossa vida, né? Aquelas perguntas que ele tinha, que é pro Espírito de Verdade vai respondendo, ele encheu ele de perguntas, crivou ele de perguntas das nossas maiores curiosidades. Então, tudo aqui. Então, é um livro de perguntas e respostas dos Espíritos, né? Bom, na forma de perguntas e respostas, os Espíritos explicam tudo o que a humanidade estava preparada para receber e compreender, esclarecendo-a quanto os eternos enigmas de sabermos de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos, facilitando assim ao homem a compreensão dos mais difíceis problemas que o envolvem. Todas as explicações estão contidas nesse livro. Exatamente isso que eu falei. Então, tá tudo aqui para quem, como diz a obra básica, né? As obras básicas, para começar pelo básico. Esse livro aqui, tá? Recomendado para quem tá começando, super recomendado para poder se antenando aí dos assuntos. E também você pode fazer, inclusive tem em centros espíritas que fazem o estudo do livro, eu já fiz, né? Esse livro aqui, inclusive a gente estudou, item por item deste livro, né? Tem uns cursos lá que começam sobre mediunidade, né? Espiritismo, então vai entendendo passo a passo, né? A gente vai estudando junto, vai entendendo um pouco mais. Também faz parte de básico, do básico, né, da compreensão, que esclarece muito são esses romances, assim, os romances iniciais que eu chamo, né, que é Violetas na Janela, Nosso Lar, que o Violetas eu até emprestei, mas se foi, né, eu tinha Violetas, ó, esse aqui é o Nosso Lar tem até filme, né, você pode olhar, assistir um filme aí, se não quiser ler o livro, né, assistir o filme, que o filme também vai trazer bastante esclarecimento para você, que está iniciando, para entender um pouco como é que funciona, né, os umbrais, né, as colônias que estão também nas regiões umbralinas, enfim. Violetas na Janela é um livro assim bom para adolescente, né, também. Eu, pelo menos, comecei a ler com 15 anos de idade e para mim, assim, nossa, foi, né, me satisfez, assim. Depois eu li 15 anos depois, né, e parece que eu tava lendo, né, que era outra leitura, que eu tava com uma outra visão, quis fazer essa experiência muito legal também. Então, romances para iniciar, sabe, para se antenar mais ou menos, se situar como é que é depois, né, da vida, é essencial, vale a pena mesmo. Também tem ótimos canais no YouTube, né, assim como o do Divaldo, da Maíse Braga, mas é excelente para passar também os conhecimentos assim que ela tem, adquiriu, ela tem grande experiência, né, trajetória aí no espírita, assim como o Divaldo, né, que é o grande divulgador. Então ele tem um jeito muito engraçado de falar, inclusive, né, muito cômico sempre de levar esse tema. Eu já fui várias palestras, inclusive ao vivo, né, dele, aqui em Porto Alegre. Então ele traz dessa forma simples também, didática, né? Tanto um como o outro, como tem outros, tem o Haroldo Dutra também, entre outros que a gente podia citar, tem vários palestrantes assim muito bons. Eu considero médico, apesar de ser obras base, eu já considero médio, né? Aqueles que já passaram por conhecimento básico, para mim, prévio assim mesmo, é o Livro dos Espíritos e esses romances, tá? Aí quando começa o Livro dos Médios, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, eu acho que a pessoa já tá avançando, entende? Então, pra mim, é médio, tá? Já tá ali adquirindo conhecimento um pouco mais, adentrando um pouco mais desse conhecimento e já tá avançando, né? Até porque o Evangelho vai te trazer várias percepções de Jesus, né? O que Jesus queria dizer com parábolas. Então, tem muitas explicações ali que no Evangelho tem que estar bem atento. Aí você já entendendo um pouco do princípio ali, né? Através do Livro dos Espíritos, você já consegue perceber mais o que está querendo dizer, né? Entre outros livros ali. Boto médio também como alguns documentários, como tem ali no canal do Círculo, né? Ele tem vários documentários muito legais, assim como o Data Limite, que foi explicado, porque em 2019 o que aconteceria com a Terra se a gente não entrasse em uma guerra. Então é o Chico mesmo trazendo a explicação. E o que aconteceu depois, né? Porque a gente teve um 2020 tão louco. Em função disso também, talvez a pessoa vai tomar consciência o que está acontecendo, o que nos espera, o que virá ainda mais, né? De melhorias que passará ao planeta, porque a gente está nesse momento. A data limite já ocorreu, a gente não teve uma guerra fratricida. Então o nosso planeta ele vai se movimentar agora, por mais coisas ruins estejam acontecendo, na verdade é uma grande limpeza, né? Faz parte de uma grande limpeza. E o Chico tem no canal do Pinga Fogo várias coisas que o Chico falava, né? E até hoje faz sentido. Então, se a gente escutar atentamente, muita coisa acho que ele falou para agora até, né? Porque
as palavras, as coisas que ele falava se reverbera e isso faz sentido, muito sentido nas coisas atualmente. Consertando a minha para dar sequência nos estudos das revistas espíritas, né? Por quê? Porque as revistas espíritas, o Kardec, ele é um estudioso, né? Um grande estudioso, e parece, às vezes, né, que é um espírito estacionário. E ele estudava várias coisas, como magnetismo, que quase não é falado, né? Falado muito, ele não passa mais brevemente, só que ele adentra, né? Eles fizeram experimentos e na época eles faziam muito magnetismo, né? Então ali ele estudava os fenômenos, o que acontecia com as pessoas, e ali tu vai tendo um conhecimento maior sobre nós. Jesus dizia que a gente tinha poder, né? E curar pelas mãos. Então, o magnetismo nada é porque é nossa energia, nossa própria energia, cada um de nós tem. Então, a gente é capaz de magnetizar a nossa água. Se a gente fizer uma prece e pedir para os espíritos, a gente pode magnetizar, tomar como remédio. A gente pode magnetizar uns aos outros, desde que a gente tenha as técnicas adequadas, que a gente estude para saber quais utilizar, né? Então, na revista espírita, ela vai te dando um conhecimento maior sobre isso, né? Por isso que eu digo avançado. Mas não, falando sobre magnetismo, também tem outros botões. Esse aqui, ó. Já vou trazer aqui um acidente do Jacomelo. Ele fala muito, inclusive tem aulas dele no YouTube também. O Jacomelo, né? Jacob Melo. E ele tem aqui esse livro Magnetismo Humano. E ali ele adentra, inclusive nas aulas dele, assim, no YouTube, tem vários pontos da revista espírita que ele traz para mostrar. Muito legal, né, Jacó? E ele vai abordando muito sobre esse assunto aí. Então, vale muito a pena, se você está avançando nos seus estudos, tanto ler o livro dele, quanto acompanhar ele também no YouTube. Também faz parte dos livros avançados pelo Espírito André Luiz, que ele trouxe entre esses Libertação, nos dois mundos, né? A Evolução nos Dois Mundos, é isso. Eu tenho aqui o Libertação, até onde ele fala de ovoides, sobre o dragão também ele menciona. Aí a gente começa já a entender um pouquinho, né, sobre as regiões astrais nesse livro, e que vai completar também depois com o livro do Robson, né? Então ele já começa a fazer, parece que uma abertura de caminho para os livros que vinham no Robson. A gente prestar atenção aqui, ele fala muito sobre os ovoides, né, e as regiões abissais. E aí, esse livro do Robson, essa trilogia eu já falei num vídeo anterior, né? Eu vou pegar só um deles aqui, o Legião, mas tenho todos eles. Então, que é uma sequência, né? E esse sim, um material de grande estudo, depois que você já passou, já entendeu, né, as principais, já começou lá do básico, você foi passando para aqueles livros, outros livros, romances, lives, entendendo um pouco mais, você passa a ter um material mais forte, assim, para entender as obsessões complexas, as regiões abissais, os seres hediondos, né? Aquela coisa toda mais profunda, assim, das sombras, né? Até para estudar as nossas sombras interiores. Então, os livros do Ângelo Inácio, né? Que é o espírito que traz para nós, nosso repórter da lei, é muito importante para entender tudo isso, né, de forma avançada. E também, de forma avançada, eu falo não só os livros do Robson, mas também as lives no canal dele, que eles falam desses assuntos, inclusive vários sobre obsessões complexas, apometria, entre outros estudos que vale a pena, né, ter conhecimento, se aprofundar. A Mônica também, inclusive, ela recebe alguns espíritos que vêm esclarecer muito, o Tupã, o espanhol, o Veludo, vários espíritos que falam através dela em algumas lives, né, que vão te abordar, né, te dar mais noção até dos nossos momentos atuais, como toda essa parte dessa região astral, né, que a gente não tem ideia. Então, por eles estarem já, né, deste outro lado, eles trazem esse esclarecimento através da mediunidade da Mônica. Não só eles, como também tem a Chiliana, que a Mônica canaliza ela é de um ser encarnada de outro planeta, né, uma pleiadiana. Então ela fala através da Mônica também, através da canalização, que é um fenômeno que eu acredito que logo aí vai ser mais normal do que se pensa, né, hoje em dia. Para nós, pelo menos para mim, é muito comum isso, outros seres, eles estarem aqui nos auxiliando nesse processo de transição do planeta. Então eu creio que em breve isso aí vai ser muito mais comum do que hoje. E vale muito a pena, você ter essa noção, toda essa bagagem de conhecimento e deixar sua mente abrir, né, para novas possibilidades. Quanto mais a gente ampliar, às vezes eu recebo coisas absurdas e penso, não, mas
tudo é possível. Se existe, alguém mencionou, é possível. Nós somos muito pequenininhos para a vastidão do universo, então a gente tem que abrir nossa mente, senão a gente não vai conseguir, a gente vai continuar pequenininho. Nós viemos aqui para expandir nossa consciência, para ter noção do que nos espera, então tudo, a gente tem que abrir a nossa mente para outras possibilidades, sempre se deixar aberto, nunca se julgar conhecedor de tudo, né? Eu sou uma eterna buscadora, então eu gosto de saber sobre tudo um pouco, sobre entender um pouco mais, então é isso. É isso, gente. Não se esqueçam aí, siga o canal, né? Curta, compartilha, que é muito importante para que chegue a outras pessoas também, tá bom? Tchau, tchau. Beijos.